Paulo nos escreve aos Filipenses, né? Olha, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Agora aqui no verso 12, irmão, né? Verso 11, ele, irmão, no 10, que está dizendo que ele tinha regozijado do pessoal ter dado contato com ele, com o pessoal daquela igreja, uma comunhão do povo. Mas aqui Paulo quis passar para a igreja uma experiência como para nós nessa noite. Irmãos, presta atenção nessa noite. Ele que passando a experiência da própria vida dele com Deus, o que Paulo passou. Então ele diz no versículo 11, meus irmãos, né? Não digo isto como por necessidade, já aprendi a contentar-me com o que tenho. que tenho. Aleluia. Você já deu graças a Deus? O que temos na sua mesa hoje? Coisas boas, você já agradeceu a Deus? Amém. Você passou por algum minutinho já hoje? Você já deu graças a Deus? Então diz que, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já aprendeu? Aleluia. Irmão, de tudo, é bom ter o conforto, ter tudo de primeiro é bom, ter tudo é bom, mas, irmão, nem tudo seja bom para nós. Uma luta para nós é ótima, é bom, uma luta é uma experiência na nossa vida. Então ele disse que ele já tinha aprendido a contentar com tudo que ele tinha. Isso era lá no alto, isso era lá embaixo. Quem entendeu, diga aleluia. Isso, irmão, tendo e não tendo, ele aprendeu e estava contente, aprendeu a contentar. Sabe o que é contentar, irmão? Diga aleluia. Sabe o que é contentar com o que tem? Você está contente com o que você tem? Diga aleluia. Hoje é noite de nós aprender a contentar com aquele que nós temos. Porque, irmão, muitas vezes nós reclamamos muito de Deus, irmão. Vem uma lutinha, já reclamamos, já começamos a murmurar, já blasfemar e nunca estamos contentes com nada. Se vê um emprego bom, e o melhor, não está bom ainda, não está contente. Será que esse emprego novo vai aumentar a sua fé ou você vai cair? Deus está trabalhando na nossa vida. Diga aleluia. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos ver agora o verso 12, o que é que ele quer dizer? Eu já aprendi a contentar com o que tenho. Você está contente do seu carrinho? Não está, né? Fica contente. Só bate melhor. Diga aleluia. Diga amém. Amém. Você está contente com a sua casinha? Eu te dou o melhor para ele. Pode. Diga aleluia. Você está contente com a sua família? Ele vai melhorar a sua família. Ele pode. Mas você tem que estar sempre dando graças a Deus. Diga glórias a Deus. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. No versículo 12 ele diz: sei. Carabatido. Diga amém. Amém. Irmão, você sabe que tem momento que vem abatimento na nossa vida, que vem da parte de Deus, e que temos que aprender, saber estar abatido. Para estar abatido, às vezes, uma luta no seu trabalho, uma luta dentro da sua casa, uma luta dentro da igreja, às vezes a parte luta é para você aprender a estar abatido. Quero te perguntar, quando Deus chegou e disse a Abraão, sabe aquele filho que tu amas, aquele filho da tua velhice? Eu quero ele para mim. Oh, aleluia. Pergunta para você, será como ficou o coração de Abraão? Diga a glória a Deus. Como será que ficou o coração de Abraão no momento em que Deus disse a Abraão, sabe aquele filho que tu ama, Isaac, aleluia, eu quero ele para mim, que
que você lhe ofereça Isaac no Monte Moriá em sacrifício holocausto para Deus. A vez Deus pede algo de nós. A vez Deus pede algo de nós, igreja. E nós não estamos entendendo o que Deus está querendo de nós. Eu tenho que aprender a estar abatido também. Há momento, não é porque eu tenho fé que eu estou na igreja, porque eu busco a Deus. Não, irmão. Há momento que vem o abatimento em nossa vida. Uma luta aparece. Meu Deus, por que isso? Não. Eu tenho que aprender a conviver com isso. A minha fé em Cristo Senhor. Aleluia. Ah, sei estar abatido. Irmão, estar abatido é muito ruim. Na verdade, igreja, estar abatido não é muito difícil, mas tem que saber estar abatido. Às vezes uma doença não deixa abatido? Não deixa, igreja. Você está tomando remédio, tratamento, e cada dia aquela doença vai piorando. Como que a pessoa está dentro de você? Você vai se abater. Eu não vou, não é disso, eu não vou mais na igreja. Eu sei estar abatido. Diga aleluia. Se você passa por abatimento nesta noite, dá graças a Deus. Lembra saber estar abatido, igreja. Saiba estar abatido, meu irmão. Às vezes acontece até uma briga no trabalho. Meu Deus, por quê? Sabe estar abatido. Abatido. Sei estar abatido. Sei também ter E sei também ter abundância. É uma causa complicada. Irmãos, tem gente que ele não sabe ter abundância. A fé dele cai. Não assim, irmão, não assim, quem desvia. Não, presta atenção. Olha bem para mim essa noite, irmão. Se isso é real. Quando a parte financeira dele melhora, os cultos dele diminuem. Ele não sabe ter abundância. É ou não é verdade? É verdade. É ou não é verdade? Quando o salário aumenta, quando a finança cresce, irmão, os cultos dele vai diminuir. Ele não rende mais nada dentro da igreja. Nem ele vem e nem tá ninguém para a igreja. Irmão, o que Deus quer isso dele? Deus quer só encher meu bolso de dinheiro? Não. Deus quer fazer eu render aqui dentro. Então tem gente que ele não sabe ter abundância. Ele some da casa de Deus. Então ele diz, eu sei ter abundância. Irmão, se nós ficássemos ricos de verdade, você viria aqui dentro dessa igreja ainda, irmão? Você ficaria aqui ainda, não? Diga aleluia. Você ficaria aqui ainda, irmão? Você diz, eu sei ter abundância. Diga aleluia. Abraão sabia ter abundância, não sabia, irmão? Abraão sabia, Isaac soube ter abundância, Jacó soube ter abundância. Agora eu pergunto nessa noite, que experiência sei ter abundância? Tem gente que não sabe. Se o salário melhora um pouco, é motivo. Não sobra tempo de congregar mais. A renda dele da igreja terminou. Diga aleluia. Agora aqui, irmã, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter. Cara, opa, papá. Como é que é o negócio mesmo? Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter fartura como a ter fome. Você sabe passar essa? Sabe passar por isso, igreja? Tanto ter fartura como passar fome. Diga aleluia. Isso, irmão, é um caos muito sério na vida cristã. Quantos, irmão, na hora da fome desprezou também a igreja? Quantos na hora da abundância também abandonou a palavra? Irmão, ele permanece na fé, crente em Deus, sendo crente, mas, irmão,
Só que eu já disse